Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estar em tua presença e te pedimos que nos assista essa noite, mais uma vez. Já são tantos anos na fé, tantos anos te servindo, tantos cultos, nós estamos envelhecendo, as coisas estão mudando, Senhor, o fim se aproxima, mas ele ainda não chegou, e até que ele chegue, necessitamos da graça, do amor de Deus, da sabedoria divina, para nos conduzir nesse mundo, nos fortalecer nos momentos difíceis, nos consolar nas nossas tribulações e nos manter firmes diante das tentações. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos ter uma mensagem um pouco diferente. Eu estava lendo um livro hoje do puritano Richard Baxter, e ele falava nesse livro sobre os medos, e sobre os medos que nós sentimos, os medos pecaminosos. E eu quis fazer um sermão sobre este tema, mas eu achei o livro, é um livreto, tão prático, tão objetivo, que eu decidi ler ele aqui para vocês em tom de pregação. Então minha mensagem vai falar como vencer e lidar com os medos. Eu vou usar esse livro do Richard Baxter, o que ele escreveu, para você entender como, à luz das Escrituras, porque há muitas referências bíblicas, a fartura de referência, Richard Baxter nos convencerá que existem certos medos que são pecaminosos e que nós não devemos ter. Só mais um pouquinho de retorno, João, e eu vou ler para você aqui, e você vai entendendo conforme eu vou ler a você. Primeiro, Richard Baxter faz uma introdução sobre o medo que Deus colocou em nosso coração, e que é um medo justo, um medo como forma de prevenção, ou um mecanismo de defesa. Ele diz: o medo é uma paixão necessária ao homem, plantada em nossa natureza para nos restringir em relação ao pecado, conduzir-nos ao dever e evitar a miséria. Tememos a Deus, os demônios, os homens, as criaturas inferiores ou nós mesmos. Deus deve ser temido por ser Deus, pois Ele é grande e santo, justo e verdadeiro, pois é nosso Senhor e Rei e Juiz e Pai, e o temor dele é o princípio da sabedoria. Os demônios devem ser temidos somente como subordinados a Deus, como executores de sua ira, e o mesmo deve acontecer em relação aos homens e animais, ao fogo e à água, e as outras criaturas temidas pelo homem, e não o contrário. Devemos então discernir e temer o perigo de forma a evitá-lo. Nós mesmos somos menos aptos a temer, porque sabemos que nós nos amamos, mas não há nenhuma criatura que tenhamos tanta razão em temer devido à nossa loucura, fraqueza ou obstinação no pecado. O medo, agora ele vai dizer, então esses medos são oriundos da nossa natureza, mas ele vai tratar do medo pecaminoso, o medo que não devemos ter. E ele começa: o medo é pecaminoso quando, primeiro, procede da incredulidade em Deus ou na desconfiança dele. Segundo, o medo é pecaminoso quando relaciona-se à criatura mais do que é devido, como no caso em que temos medo de demônios ou homens por serem grandes, maus, nossos inimigos, sem termos o devido respeito à sua dependência da vontade de Deus. Quando tememos a criatura acorrentada
como se ela fosse livre. Terceiro, o medo é pecaminoso quando tememos que Deus cometa um engano ou erro, ou temos medo de algo que esteja nele, que de fato não está nele, ou não é para ser temido. Como na situação em que tememos que ele quebre sua promessa, condene os guardiões do pacto, que não perdoe o penitente, o penitente que odeia seu pecado, que despreze o contrito, que não ouça as orações da alma fiel e humilde, que fale com eles e os abandone. Quando tememos que todas as coisas não cooperam para o bem deles, que Deus abandone sua igreja, que Cristo não venha de novo, que nosso corpo não ressuscite, que não haja vida de glória para o justo, nem imortalidade de alma. Quando tememos assim, esses medos são pecaminosos. E por último, o medo é pecaminoso tão desmedido, quando ele é tão desmedido que nos distrai, ou nos dificulta a fé e oração, fazendo-nos melancólicos, ou quando impede o amor, o louvor, a gratidão e a alegria necessária, e nos faz tomar caminhos que não nos conduzem a Deus, levando-nos a usar meios para evitar o perigo, mas que não nos conduzem a Deus, mata nossa esperança e nos deixa prostrados em desespero. Agora Richard Baxter vai dar alguns conselhos para vencermos o medo. Primeiro, conselhos para vencer o medo do diabo. Segundo, conselhos para vencer o medo dos homens. E terceiro, conselhos para vencermos o medo do próprio Deus. Agora ele começa então com conselhos contra o medo do diabo. Você tem medo do diabo? Você tem medo de Satanás? Como é que é a sua relação com Satanás? Lembrando que ele mesmo diz, há um certo temor que devemos ter, que é aquele que nos protege, mas o pavor não. O medo como uma criatura onipotente, onipresente, onisciente, que o diabo não é, não devemos ter. Então ele vai dar aqui alguns conselhos para quem tem medo. Tem muita gente que tem medo de aparições de demônios, de tentações de demônio, de visões de demônio, de opressões de demônio, ou da própria figura do diabo. E Baxter vai dar alguns conselhos. Primeiro, lembre-se de que o diabo está acorrentado e jaz de forma total sobre a vontade de Deus. Ele não podia tocar em Jó, em um boi, nem um jumento dele, até obter permissão divina. Jó, capítulo 1. Ele não pode aparecer para você, nem lhe ferir, a menos que Deus o deixe sair. Então, para que ter medo de um cão que está acorrentado? Eu tenho que temer o dono do cão, que pode soltar ele em mim. Mas o cão está acorrentado. Então, nós temos que lembrar disso. O diabo, para tocar em Jó, pediu permissão. Permissão essa sem a qual ele não tocaria. Então não devemos temer o diabo. Segundo, trabalhe, portanto, para se certificar do amor de Deus, então você estará seguro. Assim você terá Deus, seu amor, sua promessa, sempre contra o diabo. Terceiro, lembre-se de que Cristo já venceu o diabo em suas tentações na cruz, e por meio da sua ressurreição e ascensão. De certa forma, nós já lutamos com o inimigo derrotado. Então, quando você estiver travando uma luta espiritual, lembre-se, Jesus já o venceu na cruz. Assim foi possível que derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. O príncipe deste mundo já está derrotado e expulso por Cristo. Então, como você pode temer o inimigo vencido? Importante lembrar dessas coisas. A gente já sabe, mas às vezes nós esquecemos. Chegou a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Foi isso que Jesus falou? Apocalipse 12. Alegrai, ó céus, porque o diabo, vosso acusador, foi expulso dos céus.
E, obviamente, na cruz, o Senhor Jesus o derrotou, como diz os Hebreus. Quarto, conselhos para vencer o medo do diabo. Lembre-se de que você já está livre do seu poder e domínio do diabo. Se foi renovado pelo Espírito de Deus, portanto, deixe que o temam os que estão sob o seu poder, e não os homens livres e remidos. Deixa o ímpio temer o diabo. Nós não. Fomos resgatados do reino dele e trazidos para o reino de Deus. Deus o libertou no dia em que o converteu a ele, de uma calamidade muito maior do que a visão do diabo, que é a condenação, que é o inferno, e tendo sido salvo de sua maior maldade, que é a condenação. Nesse sentido, você não deve ter o menor temor. Ou seja, se você foi livre da coisa maior, condenação ao inferno, não tenha medo da menor, um demônio resistindo você. Quinto, lembre-se de que é uma injúria a Deus e a Cristo que o venceram, temer o diabo, enquanto Deus é seu protetor. Seria o mesmo que dizer: temo que o diabo seja muito difícil para Deus, ou que Deus não possa me livrar dele. Quando a gente tem medo do diabo, é assim que a gente está dizendo. Então você lembra que é uma falta de respeito com Deus. Temer aquele que Deus derrotou. Isso na Idade Média foi chamado de maniqueísmo. Um herege maniqueu ensinava que Deus e o diabo estão na mesma categoria, travando uma luta de braços. Ora Deus ganha, ora o diabo ganha. E Deus suando por pouco ganha o diabo. Para Deus, o diabo e um micróbio ali no clube dos bagres são a mesma coisa. A insignificância do diabo perto de Deus é a mesma de um filhote de carrapato perdido aí nos campos de Buritizal. Não existe a menor dificuldade. O diabo é uma criatura, gente. Então, sem maniqueísmo. Até porque a Bíblia fala que, sabe como é que Jesus vai destruir ele? Com o sopro da sua boca, o hálito. Matou, desfez o diabo. Sexto conselho contra o medo. Lembre-se de como você honra o diabo ao temê-lo. E quanto prazer lhe dá honrando dessa maneira. Diabão fica feliz. Olha lá aquele crente. Como ele tem medo de mim. Ah, está honrando o diabo. Deixando ele gordo, feliz. E você não abomina honrar o inimigo de Deus? E lhe agradar? Isto é o que ele gostaria de ter. Ser temido no lugar de Deus, sentindo-se glorificado em seu domínio, como os tiranos se alegram ao ver os homens que os temem como detentores de poder para destruí-los. A honra do diabo é triunfar nos medos que provoca. Pensa bem nisso. Deus repreendeu a idolatria dos israelitas, que temiam ídolos de madeira e de pedra. Temê-los mostrou que eles os consideravam deuses, segundo a Reis 17, 38 e 39, Daniel 6, verso 26. Quando tememos o diabo, damos uma glória que ele não tem, como os israelitas deram aos ídolos. Sétimo, considere uma loucura ser excessivamente temeroso do que nunca nos sucederá, e nunca ocorre às muitas centenas de milhares de homens. Refiro-me a temer qualquer aparência terrível do diabo. Você nunca o viu? Nem soube que se tenha dado credibilidade aos poucos que alegaram ter visto, além das bruxas? Esse medo, portanto, é irracional, o seu perigo é totalmente provável. É verdade. Quem de vocês aí conhece alguém que já viu Satanás, já falou, tomou um chá com ele, trocou uma ideia com ele?
Alguém já viu o diabo? Eu vi que sai correndo, pastor do céu. O diabo está na esquina da minha casa, está no puxa-faca. Está lá no Leporás, na porta da casa do Nenê, pedindo um pastel para ele. Nenê deu no pé. Não é racional você ter medo de alguém que nunca apareceu? Nunca pegou em ninguém? Presta atenção. De queijo ainda queria, viu, Nenê? 8. Considere que se o diabo aparecesse para você e o levasse ao topo de uma montanha, ou pináculo do templo, e tentasse, blasfemasse, não seria nada diferente ou além do que Jesus nosso Senhor se submeteu, sendo o bem-amado do Pai, conforme Mateus 4. Mas um só pecado é mais terrível que isso. Então, Richard Bach está ensinando, a gente tem que ter medo do pecado. Jesus não falou isso em Mateus 10, 28. Não temeis quem mata o corpo. Diabo. Temei antes quem tem poder de mandar o corpo e a alma para o inferno. Deus. Ele está falando, vocês têm que ter medo da condenação. 9. Lembre-se que se Deus, assim, é uma pena o que eu estou fazendo com o diabo, eu estou tirando toda a clientela dele, acabando com a imagem dele. Pelo menos nessa igreja, ele vai ficar um pouco desempregado depois de hoje. Porque está certo que até você e nós tínhamos um pouquinho de medo dele, né? Hoje, infelizmente, ele vai ter que tentar as pessoas por outras bandas. Lembre-se de que se Deus permitisse que ele... Se ele aparecesse para você, isso poderia se transformar em uma grande vantagem, acabando com toda a sua incredulidade ou dúvida sobre anjos e espíritos e sobre o mundo invisível. Olha, é verdade, se o diabo aparecer, aumentar a nossa fé, ia ser até um negócio bom. Rapaz, o mundo espiritual é verdade, existe anjo, demônio, Satanás, deixa eu buscar mais Deus. Seria uma prova clara da existência de uma raça infeliz de espírito que inveja o homem e busca a sua ruína. E assim lhe convenceria do mal e do pecado, de seu perigo para a alma, da necessidade da fé e do verdadeiro cristianismo. Você vê como é que os puritanos pensavam, né? Que a mente desse homem aqui. Essa é uma das causas do diabo não aparecer mais no mundo, não só porque é contrário ao governo ordinário de Deus, que nos faz viver pela fé e não por vista, mas também porque o diabo sabe o quanto sua aparição colabora para a destruição do seu reino, combatendo a infidelidade, o ateísmo e a autoconfiança, e despertando nos homens a fé e o temor a Deus. Está vendo? Que coisa gloriosa! Então, Baxter aqui dá o 9º conselho. O caçador ou pescador não devem ser vistos pela presa, para não estragar seu jogo ou assustá-la. 10º, se você tiver medo apenas das tentações espirituais e assédio de Satanás, lembre-se de que você tem mais motivos para temer a si mesmo, pois ele pode apenas tentá-lo. E se você estiver disposto a aceitar e ceder a Cristo, não precisa temer Satanás ou si mesmo em excesso, pois é no nome e na força de Cristo e sob sua conduta e proteção que sua guerra começa e termina. E o Espírito que está em nós é maior e mais forte que o Espírito que está no mundo e que nos molesta. Lembre-se disso, está em 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ou do que aquele que vem contra nós. Do que aquele que vem contra nós tem poder, diabo, mas o que está em nós tem todo o poder. E o meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão de meu Pai. João 10, 29. Então, um texto para dizer, ninguém pode tirar das mãos de Deus, nem Satanás. E outro texto interessante, o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, 20.
Se estivesse no poder dele, ele nos molestaria todos os dias, e nós nunca escaparemos, como temos feito até agora. Não é verdade, né? Se estivesse no poder do diabo, fosse esse diabão mesmo, ele nos pegaria toda hora. Quanto tempo você tem de convertido? Quantas vezes ele te pegou? Ele queria pegar toda hora. Uma outra vez. Então isso é um sinal que ele não tem poder em si mesmo. Só apenas aquele que foi permitido. Esses são os 10 conselhos que Baxter dá com muita profundidade, graça e inteligência contra os medos do diabo. Agora ele vai dar conselhos contra os medos pecaminosos dos homens e os sofrimentos causados por eles. Fala, não, pastor, eu não tenho muito medo do diabo, não, eu tenho medo dos homens. Os homens são ruins. Tem medo das guerras, dos políticos, dos bandidos, das leis, dos generais, dos ditadores, do meu marido, das pessoas, do meu patrão. A gente tem medo, só que esse medo aqui já é um medo mais real. Mas ele vai mostrar de uma forma brilhante que nós não devemos ter o medo. Preste atenção. Primeiro conselho contra medos dos homens. Coloque sua alma e esperança em Cristo e amontoe seu tesouro no céu. Não seja uma pessoa comum que vive na esperança da felicidade carnal. Então, você estará muito acima do medo dos homens, por saber que seu tesouro está além do alcance deles, e a sua fundação e segurança, fortaleza, a salvo de assaltos. É o coração vil, hipócrita e mundano, que faz você temer os homens de modo exagerado. Você teme que eles comandem uma tempestade e saqueiem o céu? Ou eles são capazes de lançar algum de vocês no inferno? Ou podem fazerem Deus virar contra você? Ou ainda, consegue subornar e intimidar o seu juiz? Não. Estes não são seus medos. Pode fazer isso? Quem pode? Essa Suprema Corte? Biden? Putin? Por que temê-los? Não podem tirar você do céu. Não podem roubar seu tesouro. Não podem fazer Deus tornar seu inimigo. E nem, com a influência que eles têm, subornar o justo juiz. Não, você não está com medo de que eles impeçam que Deus atenda a uma das suas orações. Nem que os muros de suas prisões mantenham Deus e seu Espírito afastado de você e o prive da comunhão com eles. Eu me lembro daquele pai da igreja. Quando falamos pai da igreja, é a história da patrística, os 7 primeiros séculos. Pais da igreja: Policarpo, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo. Eram esses primeiros grandes teólogos dos primeiros séculos. Um deles, agora não me recordo quem é, foi preso por um desses imperadores, e disse: o imperador mandou vir aqui e confiscar todos os seus bens. Ele disse: meus bens, meu tesouro, vocês não podem pegar, ele está muito alto, está no céu. Esses guardas ficaram bravos e levaram ele diante do imperador e falou: eu vou te tirar daqui e vou te isolar para um lugar onde você não estará com ninguém. Eu estar sozinho? Não. Ele prometeu: nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. O imperador ficou mais bravo. Ah, é? Vou te mandar matar guardas? Mate-o! Matar a mim? Faz 38 anos que eu morri para o mundo e o mundo para mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. É mais ou menos o que o Baxter está falando. Como é que você pega um homem desse?
Que mais? Baxter continua. Você não está com medo de que os homens lhe roubem um pouco de graça, ou de sua mentalidade celestial, ou esperança da vida futura. Se eles conseguirem roubar essas coisas de você por meio da tentação ou amedrontamento do pecado, que é todo mal, é o máximo de mal que eles podem causar à sua alma, então você é a pessoa mais inclinada para lançar fora seu medo de que eles machuquem seu corpo, pois a intenção deles é machucar a alma. Mas não, seu temor é que lhe firam a carne. Aí ele diz aqui, você não pode ter medo disso, porque eles não vão conseguir mexer na sua alma. Mas aí ele fala, mas agora eu sei o que vocês têm medo. Seu temor é que eles lhe firam a carne, diminuam suas propriedades, privem-no da sua liberdade, ou de acomodações mundanas, ou de sua vida. Isso não lhe mostra o quanto seu coração ainda está nas coisas da terra? Na verdade, esse que é o nosso medo, né? E o quanto o mundanismo não mortificado e carnalidade ainda estão dentro de você? E o quanto ainda seu coração é falso para com Deus e o céu? Ou como está como esta descoberta deve humilhar você? Porque quando a gente vê esses governos, o que a gente já pensa? O governo ou epidemia, vou perder minha casa. O emprego, aquele conforto. Porque esses governos, a alma não pode tocar, o céu não pode nos tirar, não pode colocar Deus contra nós. Mas nós temos medo do quê? Perder dinheiro, perder conforto, perder beleza. E isso Baxter diz que é mundanismo, que não deveríamos temer essas coisas estúpidas. Descobrir que o interesse carnal é ainda tão poderoso em você mesmo e que o interesse em Cristo e no céu é tão pequeno, que Deus não parece suficiente para você, o céu não parece suficiente para construir sua porção, e você tem tanto medo de perder a terra. Procure essa corrupção no fundo do seu coração e lamente seu mundanismo e hipocrisia. Eu esqueci de dizer que puritano tem medo de falar a verdade. Não, puritano põe o dedo na cara. Já viu que já está ficando ácido aqui, ainda mais o Baxter. Lamente seu mundanismo e hipocrisia e trabalhe nisso. Corrija seu coração e suas esperanças e contente-se com Deus e o céu. E então, esse medo excessivo dos homens não terá mais poder sobre você. Porque o dia que você perder tudo, e alguém dizer, e aí, perdeu? Não. Está lá no céu, meu tesouro. Ladrão não consegue subir até lá. Agora, se o tesouro estiver na terra. Segundo conselho do Baxter, para não temer dos homens. Compare Deus e o homem, a sabedoria de um e a falsidade de outro. Seu amor e misericórdia contra a maldade e crueldade humanas. Seu poder contra a impotência do homem. Sua verdade, onisciência, justiça contra as calúnias e mentiras da humanidade. E suas promessas contra as nossas ameaças. E em seguida, se você ainda temer os homens em excesso, confesse que você não crê em Deus. Aí não tem jeito. Porque tem um Deus onipotente, onisciente aqui do meu lado, mas eu tenho medo desse homem aqui, esses poderosos aí. Dá dor de barriga, fica 3 horas dentro do banheiro. São tão poderosos que não controlam uma diarreia. Agora o Deus Todo-Poderoso, pense nisso, compara Deus com o homem. Nabucodonosor foi brincar, Deus, cresceu pelo, unha, pena no homem, começou a pastar igual um animal. Uai, você não era o cara, Nabucão? Eu só estou vendo esse povão, esse mundo, você está vendo? Esses poderosos. Só estou vendo o dia que começar a cair. Vai ser igual um dominó. Vocês vão ver. Vão chamar as mães deles. Confesse que você não crê em Deus. Se Deus não for sábio o suficiente, bom o suficiente e poderoso o suficiente para salvar você, Ele não é Deus.
Acabe com esse ateísmo e pare de temer o homem, Baxter diz. 3. Lembre-se de algo. O que é o homem que você teme? Olha o que ele fala, que é o homem, esse que você teme. É uma bolha levantada pela providência, lançada sobre o mundo, para Deus honrar a si mesmo, ou com, ou por meio dele. É só isso comer. Olha que eu estava ali em cima, eu lembrei, meu filho Felipe tem aqueles brinquedinho de bolha. Aí eu lembro que a bolha, às vezes, depende do vento, vaga, vai, perdida, sem orientação nenhuma. E a primeira superfície que essa bolha toca, faz assim, ó. Só. Baxter está falando que o homem é essa bolha. E quando resolve fazer alguma coisa, faz por causa da providência, para honrar ele. O homem é um mero produto da vontade do Criador, seu fôlego está no seu nariz, ele está acelerando a poeira, e nesse dia suas esperanças e pensamentos mundanos vão perecer com ele. Ele é um verme que Deus pode a qualquer momento lançar na terra ou no inferno. Rapaz, isso aqui é perigoso, esse livro eu já vou sair daqui inchado. Falar, rapaz... O homem é um sonho, uma sombra, uma folha seca, ou um pouco de palha que é soprada por algum tempo sobre o mundo. Ele não está inventando isso não. Está em Jó 13, 25, Salmo 1, 5, 6, Salmo 68, 2, 73, 20. Ele é um sonho, uma sombra, uma folha seca, ou um pouco de palha que é soprado por algum tempo sobre o mundo. Ele está pronto no alto de seu orgulho e fúria, para depois cair na sepultura. E esse mesmo homem, ou todos esses homens a quem você agora teme, um dia com certeza irão apodrecer no pó e se esconder na escuridão, para que a sua visão feia e mau cheiro não seja um aborrecimento para os vivos. Uau! Fica velho, envelhece, morre, apodrece e enterra. É isso que Baxter está falando, enterra para ninguém sentir a carniça. É isso que são os homens. Onde estão agora todos os orgulhosos que agitaram o mundo até pouco tempo atrás? Onde está Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Mussolini? Ou Charles Manson, Ted Bundy, os assassinos serial killers? Onde está o Lázaro? Esse já está fedendo. Aquela politicaiada, não conhece nossa história política. Lembra? Eu sou da época do Figueiredo, vai. Tudo debaixo da terra. Cadê? Ninguém nem fala desse povo. Quem aqui não conhece Figueiredo? Levanta a mão. Nunca ouviu falar do Figueiredo? Aí, ó. Não, ficou medo não, o Figueiredo vai te pegar não, ele está morto já. Pois é. Em uma época parecem grandes e se orgulham de seu poder, são rebeldes, usurpam autoridade, estão loucos para serem governantes do mundo, ou perseguem os pastores e o povo de Deus, e no período seguinte, são mais vis que a sujeira, seus cadáveres estão enterrados e os seus ossos dispersos, e faz o horror e a maravilha de espectadores. E essas são as criaturas que você temia acima de Deus ou contra Deus? Uau! Fantástico! Leia Isaías 51, 7 e 8. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem minha lei no coração, não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traços comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Uau! Aqui um versículo bom para você decorar, hein? Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Diz Baxter. Isaías. Que valor ele tem? Isaías 2, 22 diz: não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se sai, voltam ao pó
naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Quantos estão entendendo aí? Diz amém. Quando Herodes foi exaltado como um deus, ele não podia salvar a si mesmo de ser devorado vivo por vermes. Lembra? Caiu comido de bichos. Quando o faraó estava firme em seu orgulho e glória, ele não podia salvar seu povo dos sapos, das moscas e dos piolhos. É verdade, rapaz. Veio uma praga de piolho, o faraózão, o homem mais poderoso da terra. Fez nada. Só se coçou. Disse Deus a Senaqueribe: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Isaías 37, 22, 23. Que verme é o homem para que você o tema. Baxter está esculachando aqui, meu irmão. 4. Lembre-se de que os homens, como os demônios, estão acorrentados e dependentes de Deus, e não têm nenhum poder além do que Ele lhes dá, não podendo fazer nada a não ser que recebam permissão. E se Deus a der, você tem a sua promessa de que tudo deve cooperar para o seu bem. Romanos 8, 28. E você está com medo do bem que Deus lhe pode fazer por meio dos homens? Ou por meio do mal deles? Se você vir uma faca ou uma lanceta na mão de um inimigo, você temerá? Você temerá. Mas se você as vir nas mãos de um cirurgião ou de um pai, embora a sua natureza o faça ficar desconfortável, a razão irá proibi-lo de fazer da situação um grande problema, ou de começar a temer sem controle. E se Deus permitir que os irmãos de José o prendam e vendam para os amalequitas, e a esposa de seu patrão levá-lo a ser preso, será que não se pode confiar que tudo isso irá cooperar para o seu bem? Porque cooperou, você conhece a história de José, né? E se ele quiser permitir que Simei amaldiçoe Davi, ou o rei lance Daniel na cova dos leões, ou os 3 jovens na fornalha? Você acredita que a vontade de seu pai é ser seu triturador? Deus permitiu tudo isso. Ou melhor, tudo isso aconteceu. E nós não vimos que tudo isso foi providência divina, e isso fez o bem para eles? E ainda assim você está com medo do homem? Nosso Senhor disse a Pilatos, quando ele se vangloriou do seu poder para tirar-lhe a vida ou salvá-lo. Olha o que o Senhor falou para Pilatos. Pilatos falou: fala, e Jesus quieto. Fala, não sabes tu que eu tenho poder de te tirar a vida e te dar? Aí Jesus responde assim: Jesus deve pensar, que preguiça, você tem que responder esse povo ainda, vai. Pilatos, não terias nenhum poder sobre mim, se este não te fosse dado de cima. João 19, 11. Não tem na Bíblia isso, mas eu queria ver a cara de Pilatos, a hora que o rei do universo falou. Deve ter olhado para Pilatos, deve ter visto uma insignificância. Você? Eu queria ver a cara de Pilatos. Agora objeção. Nós temos medo deles apenas como instrumento de Deus. Eu sei que você vai dizer que é apenas como instrumento de Deus que você os teme. E que se você estivesse certo de seu favor e não estivesse com medo da sua ira, você não temeria a ira dos homens. Resposta: por meio dessa objeção, você pode ver o que é ser desobediente e nutrir seus medos do desagrado de Deus.
abalando a certeza do seu amor, e quanto isso deve ser a causa ou pretexto de tantos outros pecados. Mas se você teme de verdade os homens como instrumentos do desagrado de Deus, primeiro, por que então você não temia o seu desagrado antes? Quando o perigo dos homens não estava aparecendo? Olha que interessante. Você sabe que Deus não carece de instrumentos para executar sua ira ou vontade? Por que você não teme o pecado que desagrada a Deus mais que os instrumentos, quando eles não podem fazer nenhum dano, se não fosse o pecado? 3. Por que não temê-los mais como tentadores do que como causadores de aflição? Uau! A gente teme mais o mal que eles causam a gente, mas não o mal que eles levam a gente a praticar, que é o pecado. 4. Por que você não teme mais o inferno, qualquer coisa que o homem possa fazer contra você, quando Deus considera o inferno mais ameaçador que as penalidades humanas? 5. Por que você não se aplica a Deus principalmente para a libertação, mas estuda a forma de pacificar o homem? Por que você, com mais cuidado, diligência e conformidade, se aplica aos que temem, se você tem mais medo de Deus do que deles? Arrependa-se, faça as pazes com Deus por intermédio de Cristo, em seguida fique quieto. Se é Deus que você teme, seu caso então não é o primeiro como criatura, mas com Deus. 6. E se você os teme apenas como instrumento de Deus, por que seu medo não leva a voar com mais cautela para longe da culpa, mas faz com que você ouse esticar os limites de sua consciência e ouse aventurar a conhecer o desagrado de Deus e escapar do desagrado dos homens? Irmãos, os puritanos, uma das características deles é a profundidade como eles lidavam com o problema humano, com a vida prática do cristão. E você vê aqui como é como se o Richard Baxter nos cercasse de todos os lados e nos asfixiasse, dizendo: não há razão para você ter medo. Agora eu vou para a última, ela é mais rápida, fique em paz. Você está com medo de eu demorar não, né? Último, conselhos contra o temor pecaminoso de Deus. Tem gente que tem medo de Deus? Tem, mas não é medo dele fazer o mal, às vezes é medo dele deixar de fazer o bem. Vamos lá e a gente termina. Conselhos então contra o medo de Deus. Primeiro, conhecer Deus em sua bondade, misericórdia e verdade acaba com os medos pecaminosos em relação a Ele, porque procedem da ignorância ou da descrença do caráter bondoso dele. Salmo 9:10, os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Segundo, conhecer Deus em Jesus Cristo, o mediador, e se dirigir a Deus por meio de Cristo, é um conselho contra o medo de Deus. Então devemos ter livre acesso a Deus com confiança. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, para o novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena confiança de fé. Uau, não tem jeito de ter medo de Deus, por causa do que Cristo fez. A visão de Cristo pela fé deve banir o medo exagerado, conforme Mateus 14:24, coragem, sou eu, não tenham medo. 3, terceiro conselho para vencer o medo contra Deus: entenda a intenção do Evangelho e a gratuidade do pacto da graça, então você encontrará encorajamento copioso contra a questão dos medos desordenados. 4, aplique-se tanto quanto possível amor e louvor. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. 5, lembre-se das misericórdias particulares de Deus para com você, pois elas irão lhe persuadir que Ele vai
usar de gentileza quando você perceber que ele já tem agido assim. Como Manoá disse: sem dúvida vamos morrer, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas. Uau! Sexto, trabalhe para tornar cada vez mais claro quem você é em relação às promessas e seu especial interesse em Cristo. Caso contrário, as dúvidas em relação a isso irão alimentar e justificar seus medos. Sétimo, considere que terrível ofensa é para Deus você pensar a respeito dele o mesmo que pensa em relação ao diabo, como um inimigo de almas dispostas e humildes, um destruidor delas e um adversário dos que o buscam com diligência, amados e recompensados por ele. Isso significa pensar em Deus como mal e temê-lo por causa desses mal entendidos. Cuidado, que ao temê-lo vamos confundir com o diabo. Oitavo, observe a pecaminosidade do seu medo em seus efeitos. Como ele o distancia de Deus, impede sua fé, seu amor, sua gratidão, e o desanima de orar, e dos sacramentos, de todo o dever, no caso aqui batismo e ceia. Portanto, tudo isso deve ser agradável ao diabo e desagradável a Deus, e para tal não há justificativas. 10. Considere como você induziu outros ao erro e os impediu de encontrar morada em Deus. Quando virem atemorizado no caminho da fé, eles voltarão para longe, como alguns inimigos ou ladrões estivessem no caminho. Se você pisar com medo, outros terão medo de que exista areia movediça. Se você tremer quando entrar no navio com Cristo, os outros vão pensar que ele é um piloto digno, que ele não é um piloto digno de confiança. Uau! Ou que o navio tem vazamentos, seu medo os desencorajar. Verdade. Verdade, rapaz, que a gente tem uns crentes tão covardão, medroso, tão molenga, que os outros ficam: vixe, esse deusinho deles deve ser muito pequeno. Eles são desencorajados. 11. Lembre-se de quão irremediavelmente desconsolado você deixa a si mesmo, enquanto o teme de modo desordenado. O único que deve consolá-lo contra todos os outros medos. Se você tem medo do seu remédio, o que irá curar você do medo e da doença? Uau! Tem medo de Deus, que é seu remédio, o que vai te curar? Se você tem medo de sua carne, o que irá curar seu medo da fome? Se você tem medo daquele que é totalmente bom e fiel, o amigo de todas as almas, o que o pode libertar do medo dos ímpios, dos inimigos, das almas santas? Se você tem medo do Pai, como será consolado dos seus inimigos? Você joga fora toda a paz quando faz de Deus o seu terror. E último princípio: no entanto, tome cuidado, para que, sob esse pretexto, você não abandone o necessário temor a Deus. Você tem que temer. Mesmo que seja próprio aos homens em sua condição afastar seus pecados e buscar segurança em Cristo, como a verdade seus medos exigem, pois a presunção sem sentido e o desprezo a Deus são pecados mais perigosos. Vamos ver se tem uma última coisa aqui. Que o Senhor nos ajude a vencer os medos pecaminosos em nossa vida. Eu sei que você está perguntando o título do livro que você quer comprar, né? Mas eu não vou passar agora não. É isso. Me lembro quando eu li esse livro pela primeira vez, me encorajou muito. E nós somos cheios de medos e cheios de temores. E eu espero que à luz esses textos de Richard Baxter, você reflita em todos os textos, em todos os argumentos que ele citou, e dissipe esses medos do seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se não carrega o princípio de talvez. Se, quem sabe, esse se é assim. Uma vez que Deus é por nós,
quem será contra nós?